Estamos aqui com mais um episódio do podcast CFO Esclarece e hoje com uma temática bastante especial, que é a técnica da mão sobre a boca. Será que ainda há espaço para essa técnica na odontologia, na odontopediatria atuais? Estão aqui comigo para essa discussão a professora Cássia Desan, professora doutora Cássia Desan, ela que é a atual diretora da BB Clínica da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e também a querida professora Cidinha Machado, professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, professora da FOB, Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, da USP. Sejam muito bem-vindas e já agradeço pelo CFO, pela disponibilidade de vocês por estar participando desse podcast. Eu vou passar então a palavra para a Cássia para explicar para a gente o que é a técnica da mão sobre a boca e por que dessa discussão a respeito da utilização dela atualmente. Bom dia, a todos. Primeiramente, eu preciso agradecer, o CFO, agradeço você, Evaristo, e que você estenda a todo o Dr. Juliano, a todos os membros do CFO, a oportunidade de a gente estar aqui falando dessa técnica, da mão sobre a boca. E dizer que o motivo da gente estar aqui é que eu fui provocada e eu saí de uma zona de conforto. Até eu assumir o cargo de conselheira do CRO Paraná, onde eu sou, para mim, técnicas da mão sobre a boca era coisa que é do passado. Tinha morrido lá no final dos anos 80, início dos 90, mas para surpresa da gente, não. E existem processos éticos legais e na odontopediatria um dos motivos que mais levam a processos ainda é a utilização dessa técnica. Então fui provocado pelo nosso presidente, doutor Agnaldo, e te provoquei, Evaristo? E daí a gente não podia deixar de convidar a professora Cidinha, que é uma referência nacional, para a gente debater, ter uma conversa franca e aberta com os profissionais sobre o assunto, e a gente ter as coisas colocadas mais claramente. Embora a estatística possa parecer pequena, porque possa ser um caso ou dois que aparecem, para mim tudo que acontece de grave com uma criança é tal qual um câncer raro, mas que leva à morte. Ele merece toda a nossa atenção. Se tiver alguma criança que é vítima de abuso ou de maus tratos decorrentes dessa técnica, porque é uma técnica que parece simples, mas o limiar entre você proceder tecnicamente, corretamente, ultrapassar esse limiar e já está fazendo algo que possa agredir a criança, ele é muito tênue. Então, as pessoas precisam ser muito preparadas para fazer essa técnica. E esse é o motivo que eu acho porque ela é tão perigosa, A gente precisa discutir e debater e decidir o que a gente quer. Acho que sempre em prol da saúde das nossas crianças, física e mental. Você falou bem que a professora Cidinha também é uma referência da odontopediatria brasileira e a odontopediatria brasileira também é uma referência dentro da odontopediatria no mundo inteiro. A professora Cidinha, até dezembro, era a presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, a BOPED. E a BOPED tem um posicionamento muito claro a respeito dessa técnica hoje em dia, professora? Inclusive, durante a nossa conferência aqui no CIOSP, houve um questionamento para uma das membros da plateia, dizendo que parecia que isso já era uma redundância. Mas, na realidade, é um ponto que não havia, digamos assim, uma posição oficial, tanto de um conselho de classe como de uma representatividade de uma especialidade, no caso a odontopediatria, e acho pertinente sim a gente deixar isso na forma de documento. A gente já conversou sobre isso, como que nós vamos depois tratar, mas sem dúvida alguma, o que eu falei lá, nós vivemos um momento de uma prática de saúde centrada na pessoa. Então, o profissional de saúde, ele, infelizmente, nós, professores, não preparamos nossos estudantes de graduação para essa escutativa. Não há um treinamento, às vezes não há nem tempo nessa formação. Por quê? A odontologia ainda foca muito na parte tecnicista. Tem que fazer uma boa resina composta, tem que fazer um bom diagnóstico para fazer, mas a parte humanística, ela começa a tomar conta não só da odontologia, mas das outras áreas de saúde. A medicina, nesse sentido, já faz isso há algum tempo. E tem procurado levar para os estudantes de medicina experiências de acolhimento nessa atenção centrada da pessoa, que eu acho que é o foco atual. Por isso que a técnica de um pão para a boca, ela é um contraponto a isso, e não cabe mais a gente poder estar fazendo. Eu venho como eu disse para vocês,
em relação a você e a professora Cássia, eu tenho 40 anos de prática de odontopediatria. Eu vivi isso. Eu aprendi na graduação, aprendi nos meus cursos de especialização, pós-graduação e pratiquei isso nas minhas práticas, tanto em saúde pública como em clínica privada. E claro, sempre era uma polêmica e sempre era um momento de tensão para nós profissionais, porque ninguém gosta de fazer algo, digamos assim, uma contenção física que seja, por mínima que seja. A gente que é pai, que é mãe, né? Que às vezes tem que representar com mais firmeza o filho, você pegar tudo que tem contato físico, ele cria alguma coisa assim que poxa, não foi legal. Seja de maneira que for, nem que seja que você toque a pessoa para aí, né? Mas não é legal. Então você imagina isso numa relação profissional, onde eu digo, a odontopediatria tem um grande desafio que não é só a criança, é a família. Então, são mães, às vezes, ansiosas, que passam aquela ansiedade para a criança. Então, passam o medo que ela tinha de dentista, ou o pai, o medo que ele tinha de dentista para a criança. E ela traz essa herança, digamos assim, emocional, para a gente resolver uma situação que, de repente, não é a gente que tem que resolver, né? Então, eu acho que hoje existem outras maneiras da gente abordar esse tipo de paciente, até dizendo assim, olha, o seu paciente é só com anestesia geral. Se já no momento... casos mais críticos, em função do número de lesões que tem que você tratar, o número de procedimentos que você tem que fazer, a complexidade dos procedimentos, você fala assim, olha, infelizmente seu filho só com anestesia geral. E outra coisa, eu vou deixar bem claro aqui, óxido nitroso, a sedação consciente da mistura de óxido nitroso e oxigênio, ela não é para o paciente que tem dificuldade de comportamento na cadeira do odontopediatra. Ela é para o paciente que tem ansiedade comprovada. É o paciente que chega para você transpirando, a criança, você pega na mãozinha dela, está molhada. Então o óxido nitroso dá aquela acalmada, mas mesmo assim tem que haver um preparo para usar aquela máscara. Tem criança que é claustrofóbica, criança que for respiradora bucal não vai poder usar. Então, assim, acho importante esse momento, fico feliz de poder ter tido essa oportunidade, Evaristo e Cássia, né, mais uma vez, e acho importante tanto no Conselho Federal como os conselhos regionais, no caso do Paraná, que a Cássia é conselheira, terem abraçado essa temática e, como eu disse, deixar já algo estabelecido e, claro, a Aboped, né, o seu único manual de diretrizes de prática clínica já tinha colocado que não se usa mais. Mas eu acho que agora a gente pode reforçar isso e deixar um documento a mais para que a população possa saber, principalmente a população de profissionais de odontopediatria e de odontologia, né? Porque nem todos que são odontopediatras atendem crianças. Então é importante que isso seja divulgado e acho que os órgãos de classe são mecanismos importantes para a gente poder estar utilizando para divulgar. Sim, e no meu entendimento, quando a gente fala assim de técnica da mão sobre a boca ou técnica de manejo do comportamento da criança, a gente tem tanto a questão técnico-científica, mas também a questão cultural, né? Então, alguns comportamentos, algumas práticas que eram culturalmente aceitas há 20, 30, 40 anos atrás, hoje em dia não é mais aceito, né? Então, a gente percebe até pais e mães que chegam no consultório já avisando, ó, aquilo que foi feito comigo eu já não aceito que faça com os meus filhos, né? Então, assim, parece meio anacrônico, né, falar de técnica da mão sobre a boca nesse momento. Mas quantos profissionais, né, foram formados há muito tempo e no momento em que foram formados ainda era uma prática que era aceita, que era utilizada e que essas pessoas talvez não se atualizaram ou não buscaram o melhor caminho para se atualizar. Quantas pessoas têm acesso ao manual de diretrizes, né? Os odontopediatras, a gente pressupõe que sim, mas como a senhora bem falou, outros dentistas que não são odontopediatras também atendem crianças, né? Na rede pública mesmo, né? Será que essas pessoas sabem que isso já não se usa? Né? É um questionamento, né? Foi muito legal você falar isso da questão cultural, porque quando eu comecei a me preparar para falar sobre o assunto, a primeira coisa que eu estabeleci um paralelo, eu falei, para mim, usar essa técnica hoje é a mesma coisa de você dar uma reguada na cabeça de um estudante, ou você bater na mão dele com a palmatória. Isso é uma coisa do passado,
que não tem mais sentido, né, hoje em dia. A odontologia mudou muito. O contexto em que a gente praticava odontologia e que usava isso, eu peguei assim bem no finalzinho. Eu assisti algumas intervenções, né, de técnica de mão sobre a boca, feitas pelos meus professores, mas já na minha prática não faz parte dela. E é bem interessante que hoje eu sou diretora, né, da BB Clínica e fechei relatório de 2023 essa semana para entregar para a reitoria. A gente realizou mais de 4.000 atendimentos no ano passado, entre emergências e ambulatoriais. E em nenhuma dessas crianças se empregou essa técnica. Isso já é feito há muito tempo. Porque na odontopediatria a gente tem outros métodos, a gente tem outras técnicas. Precisamos pensar, né? A gente precisa talvez investir mais na formação humanística dos nossos estudantes, para eles conseguirem reconhecer os tipos de comportamento das crianças e as outras técnicas passíveis de serem utilizadas, e porque vão ter o mesmo sucesso. E, sobretudo, ter em mente sempre que o nosso objetivo é a saúde e bem-estar da criança. Qual o dano que um episódio desse pode causar na vida de uma criança? Você pode estar criando ali uma pessoa odontofóbica. Para o resto da vida não vai superar isso. Pode ser que não aconteça nada do aspecto psicológico, mas nem isso a ciência nos responde. A gente não sabe dizer qual é o dano que isso pode causar. E, por outro lado, a gente não tem condição de fazer esse tipo de estudo hoje em dia. Qual o comitê de ética nesse dia que aprovaria um ensaio clínico randomizado para testar a técnica da mão sobre a boca? Então, é algo que nos traz muito mais dúvidas e incertezas do que benefícios. Eu acho que é o motivo pelo qual ela tem que ficar no passado mesmo, fazer parte da galeria do passado. Você tocou num ponto importante que eu lembrei da apresentação da professora Cidinha, que também o contexto, né? A aplicação da técnica, né? Será que a gente está querendo simplesmente fazer o mais fácil para essa criança colaborar logo, mas sem entender o que está acontecendo, né? O que está levando essa criança a ter essa reação no consultório? Como é que é a relação dela com os pais, com o ambiente odontológico ou na sociedade mesmo, na família? Qual é o comportamento dessa criança? A gente precisa aprofundar a formação do profissional e ele tem que se inteirar também desse lado mais humano. E hoje, como alternativa, a gente tem nessa interação com a família, é isso aí, olha, você já analisa a relação da mãe com a criança na sua consulta inicial, né? Você já vê se é uma mãe mais permissiva, se é uma criança mais dominadora, que tem mais para fazer. Muitas vezes as mães vêm, sobretudo em saúde pública, em atendimento público, né? Eu vejo isso pela faculdade. A criança vem com dor de dente, uma criança que dá trabalho de comportamento, e a gente fala, não, mãe, a gente vai ter que você nos ajudar, que é a contenção protetora ativa, ou seja, a mãe participa contendo os membros, mãos e pernas da criança, nos ajuda, e a maioria delas concorda, porque ela vai estar primeiro dentro da sala clínica, participando ativamente do seu atendimento, compreender o grau de dificuldade que você tem para poder trazer o benefício que ela foi buscar ali, que é acabar com a dor de dente, que ela não dorme à noite. E eu tive uma experiência interessante na clínica de bebês. O menininho tinha cara de primeira infância, em todos os incisivos, o incisivo estava com abscesso, precisava fazer endo. E a mãe falou assim, professora, eu quero que a senhora arranque esses dentes dele. Mas ele tem 2 aninhos. Não, arranca. Porque sabe o que o marido falou essa noite? Se nessa noite eu vim aqui, ele voltar a chorar de dor de dente, ele vai me encher de porrada. Como se ela fosse a responsável. Eu falei, não, e nós acabamos fazendo ainda, mas o pânico dela, professora, não vai doer. Eu falei, não vai doer. Vamos fazer o canal, nós vamos tratar direitinho, vou te ensinar a limpar direitinho. Então, assim, existem situações que envolvem outros comprometimentos sociais, inclusive, que a gente não tem ideia da extensão. Então, eu acho que essa troca, essa conversa escutativa, essa participação, fazer a família, a mãe ou o pai ou o responsável, o avô, a avó, seja quem for, participar ativamente das decisões que você vai tomar ali no consultório, principalmente em termos de como é que eu vou atender seu filho que dá trabalho, não é? Então isso é importante
E é um exercício, não adianta você ensinar ou falar para o seu aluno, é um exercício prático. Exatamente. Que é outra dificuldade de você transmitir isso. Mas como que eu faço? Nós vamos ter que vivenciar isso aí. Então, por isso que eu defendo hoje que o profissional de saúde, não só odontologia, ele treine essa comunicação, essa conversa. Ele tem que ser um expert em saber expressar o que ele vai oferecer e como ele vai oferecer para o paciente, sobretudo criança. Ele tem que explicar para a criança numa linguagem que ela entenda e mais ainda para a família numa linguagem que ela aceite e traga o paciente de volta para você. É bem legal isso que você falou nesse dia, porque tem um movimento que chama Choosing Wisely, que é uma ONG que é para a saúde mesmo, que seria escolhendo com sabedoria. E justamente a escolha do tratamento começou na medicina, eu acho que a odontologia já está começando a ter alguma coisa, que a escolha do tratamento ela precisa ser feita mediante muito diálogo entre a família, entre o paciente e o profissional. Então a gente precisa aprender a decidir coletivamente, né? Quando a odontologia era totalmente tecnicista, a decisão era só do dentista, que é restaura, no máximo eu restauro com o quê? Começou lá entre ouro e entre coroa, amálgama, resina, ionômero. Agora, hoje a gente entende que não é só isso, né? Vai muito além o tratamento odontológico. A gente tem implicações em qualidade de vida, que é uma coisa que entrou forte também na odontologia, né, Cidinha, que a gente precisa considerar. Outra coisa que eu acho bem interessante, Evaristo, quando a gente fala de comportamento, é que numa situação hipotética aqui, digamos, uma criança que chega no último grau que você fala, não, a única solução seria essa técnica. É uma criança que geralmente que ela vem de lares problemáticos, quase sempre. Que ela vem de uma educação problemática. Então, será que o problema está realmente na criança? Sim. Se eu pretendo tratar essa criança e não o dente dessa criança, então a minha abordagem tem que ser maior, né? Como a Cidinha sabiamente falou, tem que ser para a família. Assim, eu já vivi situações familiares, o odontopediatra é meio psicólogo, nesse dia a gente com mães com certeza, assim, tem que se abrir. Certeza. A gente trabalha muito com aleitamento materno, nas mais diversas situações. Um momento bem nevrálgico esse aleitamento materno, a mulher às vezes está com depressão pós-parto. E o médico, para se livrar, falou, vai lá na dentista dar um pique na linguinha. Ah, mas você... Ele não está mamando, mudando um pouco de tema, mas da mesma maneira, poxa, tem que pensar, é uma criança que acabou de nascer, às vezes outro dia chegou para nós lá com 3 dias. A mulher, ele estava sem comer porque ela não estava conseguindo amamentar e o menininho estava já desidratado, falou, ó. E o médico simplesmente, ela foi no posto e falou, vai lá na odonto, ele dá um piquezinho e ele vai mamar. E você vai curar a depressão pós-parto dela. Não vai acontecer, né, gente? A gente sabe que não. Acho que a gente precisa mesmo de uma formação mais sólida de ciências sociais, de psicologia. E eu imagino que isso sempre... Eu falava assim, por que você gosta de ser odontopediatra? Eu falei, porque o odontopediatra trata a gente. Aí a gente trata gente pequena e gente grande, que a gente tem que tratar pais e mães, embora eles não sejam o objeto do nosso tratamento, mas eles são os vetores, porque se você não tratar pai e mãe junto, você não vai ter resultado com a criança. Então isso me encanta, a gente poder trabalhar e produzir, né, resultados tão bonitos. Eu acho que a odontopediatria está de parabéns. E foi ainda falando dessa técnica, gente, com remoção seletiva de dentina, tratamento restaurador traumático, ionômero de vidro, fluoreto de amino prata, será que precisa? Qual que era o contexto que a gente usava essa técnica? Era aquele contexto que a gente anestesiava, isolava, removia a cárie de primeiro molar permanente até o primeiro descido, né, Cidinha? Eu peguei o finalzinho disso na graduação. Então, anestesiava, isolava, botava o dique, removia toda a cárie, fazia forma de contorno, forma de retenção, adaptava a matriz, fazia com calda de andorinha, fazia a endodontia, geralmente do primeiro molar descido, ou a pulpa ou a pulpectomia sempre precisava, e restaurava tudo, e ficava o professor Lisório falando, 40 minutos para você fazer tudo isso, 40 minutos, senão você não vai ser aprovado. Então era outro mundo, gente.
Então, eu acho que um dos maiores pânicos das crianças é a anestesia, né? Todo mundo que vai ao dentista, o medo geralmente é a anestesia e o barulho do motorzinho. São os objetos que mais geram ansiedade e medo nos pacientes. Hoje a gente tem técnica, a gente não precisa usar isso. Então, precisa saber, tem uma gama de técnicas, remoção seletiva, ionômero de vidro, remoção química, o papacari, que é algo aqui do Brasil que a gente tem que louvar. Então eu não enxergo o porquê de estar usando ainda isso. Não, é difícil justificar realmente o uso dessa técnica, né? E como vocês falaram muito bem também, a questão da responsabilização, da corresponsabilização da família na escolha, né? É fundamental que a família, a mãe, o pai, eles estejam cientes de tudo que vai acontecer, não só para dar um respaldo legal para o dentista, mas para que realmente você ofereça uma odontologia que seja compatível com os valores daquela família, com a expectativa daquela família, né? E para isso tem que escutar a família, né? A gente não pode ter a solução pronta para todo mundo, a mesma sequência, o mesmo pacote. Não, a gente tem que escutar, tem que entender a expectativa, o valor daquela família para entregar o que ele A Cássia falou deseja. uma abordagem que já é feita nos Estados Unidos, inclusive no site da American Dental Association tem alguns itens do Choosing Wisely, que é a escolha mais sábia, né? Quando você compartilha isso com a família, no caso, um comportamento difícil, mãe, e aí? Eu tenho essa e essa opção, você me ajuda a segurar? Não, eu não seguro ele, vou chamar o pai dele, né? Mas e aí, ele vai entender? Então nós temos que ter uma estratégia, né, para poder tratar essas crianças de um grau maior de comprometimento de comportamento, entender as razões, às vezes são razões, a maioria externas, às quatro paredes de um consultório, mas encorajar também os pais, falando, você vai segurar, mas isso não vai traumatizar. A partir do momento que ele vem porque ele está com dor. Então eu digo assim, criança pequena no dentista é um problema, comportamento. Criança pequena com dor no dentista são dois problemas. Primeiro eu tenho que resolver a dor. Então isso tem que ficar claro para os pais. Outra, você me procurou, você não pode voltar para sua casa com ele do mesmo jeito que ele chegou aqui. Né? Por exemplo, um pacientinho 1 ano e meio com incisivo pendurado, ele caiu do carrinho, bateu com o rosto no chão, né? Eu tenho que fazer a extração, mãe, vai ter que segurar. Aí esperamos chegar a avó, uma madrinha, que a mãe não conseguiu segurar. Mas você não pode voltar para uma casa que você tem pendurado. Sim. E eu não tenho estrutura para mandar ele para anestesia geral, tem todo um envolvimento, inclusive de seguro, de segurança, né? Risco de morte mesmo. E tem situações que a intervenção tem que ser imediata, né? Porque você sabe do prognóstico. Você mandar para o hospital não é algo simples. Primeiro que quantos dentistas conseguem entrar no hospital para fazer alguma intervenção? Eu vendo o serviço, para mim é tudo muito simples. Eu encaminho para o HU, eu vou lá, opero, tá. Mas isso não é a realidade da população de dentistas de odontopediatra. O dentista não tem acesso ao hospital, salvo o pessoal da bucomaxilo. E essas emergências, quando elas são pontuais, é a própria recomendação da literatura, que a gente resolva pontualmente com uma contenção física. E depois, zera, né, Cidinho? Vamos começar de novo? Agora vamos começar tudo de novo. É como se a gente estivesse se conhecendo agora. Vamos fazer condicionamento, a gente vai ter que ter consultas de condicionamento psicológico, muita conversa, várias outras técnicas, diga, mostra, faça, modelagem. Existem tantas técnicas que você pode usar e a gente não pode também ser tão imediatista, né? Querer que a criança tenha um comportamento muito ruim, numa primeira consulta já vai mudar completamente. Então a gente tem que compreender que é um processo e que ele é paulatino e que paulatinamente então é possível um profissional bem habilitado conseguir esse comportamento. Talvez ele não se transforme no melhor comportamento do mundo, mas que seja um comportamento que te permita trabalhar com remoção seletiva de cárie, colocar um curativo de ionômero, colocar uma restauração de ionômero de vidro, que a gente vai conseguir ampliar ali a capacidade da criança, né, em colaborar com você com o tratamento. E sempre lembrando que
existe a diferença entre o ideal e o possível, né? Então a gente tem que ter sempre o que é possível, até onde é possível eu chegar com essa criança na cadeira. Excelente. Bom, eu acho que a gente já está encaminhando para o final aqui do nosso podcast. O tempo passa rápido, né? Quando a gente fala, né? O assunto é bom, o papo é bom. Em nome do Conselho Federal de Odontologia, eu quero agradecer. A Cássia foi eleita lá no Conselho Regional de Odontologia do Paraná e o Conselho, por meio da Cássia, trouxe essa problemática para a nossa discussão, e é muito importante a presença da professora Cidinha aqui representando a Associação Brasileira de Odontopediatria, para que a gente dê um encaminhamento, né, justamente para a proteção das crianças, né, que vão ser submetidas a tratamento odontológico, para que sejam tratadas com dignidade, né, dentro dos parâmetros éticos, científicos e com dignidade. E aí eu vou então passar a palavra para que vocês façam as suas últimas considerações, já agradecendo em nome do Conselho Federal de Odontologia pela participação. Olha, Evarista, eu acrescentaria assim, a única coisa é que essa medida que o Conselho está propondo, ela tem também como finalidade proteger o próprio profissional na sua prática. Perfeito. Né? Eu até brincava, falei assim, olha, usar essa técnica hoje em dia é um pouco parecido com dirigir embriagado. Se não acontecer nada, tudo bem. Mas se você atropelar alguém, você tem um problema para o resto da sua vida. E um problema grande. Eu acho que quando o conselho, junto com a BOPED, sinaliza que, olha, não faça isso, ele está prestando um grande serviço para as crianças e para o profissional. E a gente tem que trabalhar nessa direção, na educação do profissional. Eu acho que esse é um passo bastante importante, é algo que o conselho precisa se dedicar. Muito bem colocado, Cássia. Bom, em meu nome eu queria agradecer a oportunidade, Evaristo, Cássia, de dividir com vocês esse momento, num congresso importante, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, talvez um dos maiores do mundo, e quando a moça perguntou lá, muitos dentistas só vêm nesse congresso. Aquele dentista que está todo dia no clínica atendendo, eu vejo pessoas aí que só vêm nesse congresso. Então eu acho importante que temas como este, que o Conselho tenha abraçado, aberto uma arena dentro de um congresso grande como esse, trazendo temas de interesse do dia a dia do consultório do dentista, tanto na prática privada como na prática de saúde pública, né? E o tema de mão sua boca, como eu disse, agora nós vamos ter um documento, embora existam registros de literatura da própria Associação Brasileira de Odontopediatria, seu manual de diretrizes, mas eu acho importante deixar isso mais claro, difundir, principalmente para esses dentistas que às vezes não estão habilitados e não estão habituados a ficar nas redes sociais buscando conhecimento nesse sentido, que nós falamos aqui vem muito distorcido. Então foi muito bom ter participado dessa atividade e desse podcast. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. E agradeço você também que está acompanhando aqui o nosso podcast. Fique atento às publicações do CFO Esclarece e aos demais podcasts disponíveis no site.